Nessa palestra, Maísa Braga reflete sobre esperanças, escolhas e fé, inspirando nossa transformação rumo a um 2026 de luz. Lembre-se, toda a renda desse canal será doada para instituições espíritas de caridade e afins. É assim todo ano. Nós sempre pensamos no que devíamos ter feito e não fizemos, do que ainda podemos fazer, e é a hora mesmo de analisar o que foi feito daqueles 365 dias que estão se concluindo. Como Emmanuel dizia através do Chico que 100 anos é um relâmpago na eternidade, um ano não significa quase nada, mas ficam as experiências, fica aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós tivemos que superar também. Viemos numa época difícil para a humanidade, somos adultos num momento bem significativo em que as pessoas estão mostrando exatamente, como o Dr. Bezerra de Menezes nos disse no ano 2000, nessa casa, o seu melhor e o seu pior. E a escolha sempre caberá ao nosso coração. Justamente mobilizado pela necessidade da esposa, que era surda, Grambel, que queria tanto se comunicar com ela quando estivesse no seu escritório, inventou o telefone. E através de um ruído peculiar que o aparelho fazia, ela atendia, então eles podiam falar um com o outro. Às vezes a nossa necessidade nos faz transformar a nossa vida, não só as horas felizes. Aliás, no nosso atual estágio evolutivo, é através da necessidade, da decepção, daquilo que não dá certo, que muitas vezes nós vamos seguindo em frente. Os amigos espirituais lembram que um dos espíritos mais preparados que passou pela Terra trouxe para nós a lâmpada elétrica. E quando o seu laboratório pegou fogo completamente, e o laboratório ficava atrás da sua casa, quando eu fui aos Estados Unidos, eu conheci o que sobrou e está lá até hoje como museu do laboratório. Mas ele disse ao seu filho mais velho, Charles, vá acordar a sua mãe. Ela nunca viu um incêndio como esse. E o Charles, na sua biografia, contava que quando ele foi procurar a mãe dentro de casa, ele pensou, meu pai ficou louco, porque ele está perdendo tudo nesse incêndio e naturalmente enlouqueceu. Quando a esposa coloca o seu penhoar e vai atrás do marido, ele a abraça e diz, veja, Deus confia tanto em mim, que está me tirando absolutamente tudo para que eu comece do zero. E ele, um mês depois, inventa o fonógrafo. E é importante pensar que ao longo da época difícil que a humanidade sempre atravessou no seu processo evolutivo e que ainda não terminou, as forças do bem mandam pessoas extraordinárias para fazer avançar o mundo. Vocês perceberam que agora não tem um mês que se passe sem que a medicina apresente soluções para uma série de dificuldades que nós temos, fisicamente falando. E isso não é por acaso. Não é só porque a medicina, a ciência avança. É porque nós vamos precisar viver mais na Terra quando nós voltarmos para cá. Quando nós estamos mobilizados por alguma coisa, com toda a força do nosso coração, ninguém é capaz de nos parar. Muita gente eu já ouvi dizer ao longo dos anos, se eu tivesse sido parado pelos meus mentores, eu não teria feito aquela bobagem. Não teria me endividado, não teria me comprometido. Mas então onde estaria o nosso livre-arbítrio? Se os espíritos nos aparecessem e dissessem, não vai por aí, você vai se arrepender, aí não é o seu lugar. Não, nós temos que escolher e fazer o nosso destino. Essa que é a dificuldade.
Toda vez que ansiamos por alguma coisa, pensamos em torno dela. Por isso, André Luiz afirmava: você prepara um acontecimento pensando em torno dele. Eu ouvi falar na televisão que nessa mega-sena do final do ano, são 850 milhões que serão sorteados. Já comecei a mentalizar. Eu não quero 850 milhões, eu quero metade. Eu quero dividir com uma outra pessoa. Eu nunca joguei na minha vida. Mas olha, tem uma lotérica em frente à minha quadra. Eu passo por lá e estou vivendo a tentação. E de manhã são só os velhinhos que você vê na lotérica. Aquele pessoal que todo dia está fazendo um joguinho. Eu conheci gente que morreu de Covid porque se recusava a deixar de ir à lotérica todo dia. Também tem isso. E quando mobilizados para a nossa mudança interior, no mundo espiritual nós prometemos absolutamente tudo. Essa é a dificuldade. Quando nós chegamos aqui, quantas vezes ouvi as pessoas dizerem: eu não posso ter pedido isso, eu não posso ter prometido isso. Prometeu talvez muito mais. E somos sempre aconselhados pelos mentores a ir devagar e sempre. Porque nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, já estamos num estágio de compreensão em que fazemos as nossas escolhas antes de mergulhar na carne. E claro que eles argumentam conosco: olha, isso aí vai ser um pouco pesado, mas nós, no afã da evolução que temos quando estamos fora do corpo, prometemos que vamos superar tudo e que nós queremos tudo. Reencontrar aquelas pessoas super desagradáveis, nos encantar com elas de novo, até nos apaixonar. E quando chega a hora e as coisas acontecem, nós dizemos: Deus se esqueceu de mim. Eu não tenho proteção nenhuma. Eu preciso fazer uma desobsessão. Antigamente, aqui na comunhão, a noite de quinta-feira era a noite exclusiva para os irmãos obsediados. E era um pessoal obsediado de verdade. Hoje em dia a coisa é meio disfarçada, porque a pessoa tem um ciricutico e a família diz: não, isso não é obsessão, não. Isso é problema de saúde mental. Isso é TDAH, que agora é moda. Todo mundo tem TDAH. Desde a criancinha até o idoso. Mas naquela época era simples. A pessoa chegava aqui, estava assediada por entidades sofredoras. Quando ela entrava na cabine de passe, todos os médios incorporavam. Todos. Tinha 20, 25 médios. Cada espírito sofredor baixava num. E aí a pessoa saía impressionada, porque ela percebia que ela não estava só. E geralmente em 2, 3 meses de tratamento a pessoa ficava ótima. E se quisesse, se tornava um trabalhador da casa. Infelizmente, nas minhas viagens ao longo de todo o ano, eu tenho visto que muitas casas espíritas estão menosprezando essa consciência de que você é assediado, sim, por influências espirituais que, se você não estiver vigilante, tomam conta da sua vida. Os psiquiatras, os psicólogos... Minha filha é psicóloga clínica, tenho o maior respeito pelo trabalho deles. Mas andam rotulando as coisas sem acreditar que todos nós, fora da matéria, nas nossas horas de sono, procuramos os nossos interesses. E é por isso que você tem dia que acorda feliz, parece que alguém que você gosta muito conversou com você, e tem dia que você acorda carregando o mundo nas suas costas. Que você não tem vontade nem de se olhar no espelho. Não tem vontade de pentear o cabelo. Porque o obsediado antigamente era assim. A família trazia à força. Muitos internados em hospitais psiquiátricos, aqui em volta de Brasília, vinham com enfermeiros tomando conta para fazer tratamento. E eu posso dizer isso de cadeira, porque com 15 anos de idade foi assim que eu comecei a falar. Eu pegava o livro Fonte Viva, lia uma página e comentava.
E, claro, não levantava os olhos do livro de medo das pessoas que estavam na minha frente. Mas, um dia, os espíritos disseram: muito fácil ler e comentar. Você vai contar histórias, sem livro nenhum na mão, olhando no olho das pessoas que estão na sua frente. Aí era uma parada. Eu tive amigos, pessoas que acabaram se tornando minhas amigas e que comentavam mais tarde: eu tinha ódio de você, Maíse, porque eu estava tão obsediado que enquanto você falava lá na frente eu tinha vontade de te socar. E vejam que nunca aconteceu nada, porque a espiritualidade não permitiria. Por isso, é importante lembrar que a espiritualidade conta conosco, com a nossa mudança, com a nossa transformação, para nos proteger. Senão, um momento que ela não consegue nos conectar. Ela não consegue que a nossa tomadinha se ligue a essas energias maravilhosas que querem atuar sobre nós. Por isso, estudar a doutrina espírita é importante. Saber que existe magnetismo, energia, sintonia. Sintonia é importante demais, é tudo. Porque quando você entra em sintonia com alguém que você talvez ame, mas que esteja muito perturbado, você começa a ter pensamentos perturbados também. Ah, mas para que eu vou ajudar fulano? Para que eu vou me preocupar com ele? Ele que se vire. Com certeza não é um espírito amigo que está te amparando. Porque senão o espírito amigo vai dizer: vamos encontrar uma maneira de ajudar fulano. Não seja um suicida também. Não se jogue em cima de fulano. Pode me bater, fulano. Pode jogar em cima de mim toda a sua raiva que eu aguento. Não. Nós vamos lembrar a ele que existem soluções na terapia bem orientada, na escolha dos amigos. Hoje em dia as pessoas não falam mais sobre isso, porque você nem sabe quem são os amigos do seu filho e do seu neto. Mas isso é um erro muito grande, porque essas crianças e os adolescentes estão, às vezes, tendo contato com pessoas que não são corretas, que não são dignas. Ah, mas ele só tem 13 anos. Gente, o espírito não tem idade. Pode ter 11, 12, mas ali está uma alma eterna, que vai tentar enlaçar, às vezes, com palavras lindas, alguém que amamos para uma estrada que será de dificuldades. Quantas histórias têm surgido na televisão, nos meios de comunicação, nas redes sociais, em que as pessoas se veem presas de verdadeiras ciladas, sem que a família soubesse. Ou a família finge que não sabe. E essa consciência de que ninguém pode tocar o nosso eu mais profundo, a não ser nós mesmos, nós precisamos ter. Porque senão seremos uma nau a matroca. Toda a onda que vier vai nos jogar para algum lugar. E é isso que não devemos deixar que aconteça. Jesus afirmou: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Nesta frase ele quis dizer que nós tínhamos que colocar a nossa alma, a certeza da nossa vida na correção do nosso caráter. Por isso é preciso estar sempre de olho. Ah, o ano está terminando? Que bom, vem aí a ceia de Natal, a troca de presentes. Aliás, ninguém me diga que não existe dinheiro circulando nesse país. Eu fiz 11 viagens esse ano para os mais diversos lugares do Brasil. Os aviões lotados, sem uma cadeira vaga. Minha filha foi ao Parque Shopping hoje. Ela achou que tinha descido ao inferno. Ela já não gosta de shopping. Hoje em dia, esse pessoal mais jovem compra tudo no Mercado Livre. Mas ela ficou horrorizada com a quantidade de gente. Sinal de que está todo mundo consumindo. Os restaurantes lotados. Então, as pessoas enlouqueceram e vão pagar caro a partir do ano que vai começar. Todo mundo endividado.
Ou então, realmente, nós vivemos uma era em que as pessoas resolveram aproveitar o dinheiro que possivelmente têm. Mas eu pergunto, ver filhos, netos trocando presentes, não dá vontade de você olhar pela janela e lembrar que, se Deus quisesse, a criança que está na rua sem nada seria seu filho ou seu neto também? Dá. E se você, não importa a sua religião, ou até que você não tem religião nenhuma, tem essa consciência, então é preciso fazer alguma coisa. Por uma pessoa que seja. Nessa época, Dona Laís Capilé, uma das maiores oradoras que essa casa já teve, contava a história de Jesus pequenininho entrando escondido numa cesta. Maria precisou comprar comida. Jesus tinha 15 dias de nascido. As mulheres, para esconder os filhos da sanha dos poderosos, que estavam matando as crianças recém-nascidas na porta das cidades, Maria fez a mesma coisa que as outras mães. Colocou Jesus numa cestinha, colocou um lenço por cima, jogou trigo para esconder Jesus, porque ela precisava entrar na cidade para comprar comida. E é claro, os soldados começaram a perceber que tinha muita mãe passando ali com cesta. E eles começaram a dizer: mulher, o que tu levas nessa cesta? Imediatamente elas diziam: é milho, é trigo. Então joga tudo no chão que eu te ajudo a colocar na cesta de novo. A espada na mão do soldado, não tinha jeito. Elas jogavam, a criança aparecia e ali mesmo a criança era decapitada. A ordem de Herodes é que fosse até 1 ano de idade as crianças mortas. Mas os espíritos dizem que crianças até 2 anos foram assassinadas. Para garantir que o Messias, do qual Herodes tinha medo, morreria. Maria tinha um problema. Ela nunca tinha dito uma mentira. Sabe o que é você ser uma jovem, quase menina, e nunca ter dito uma mentira? Você lembra da primeira mentira que você disse? Pensa por um segundo. Você ficou meio assim. Você treinou para mentir. Você abaixou os olhos. A segunda mentira sai rápido. A terceira mentira você já olha no olho. E um dia você encontra alguém que, olhando para o seu olho, diz: te amo, e não te ama. Esse aprendeu a mentir de verdade. Mas Maria nunca tinha dito uma mentira. E quando ela era uma jovem muito bonita, olhos azuis poderosos, e o soldado reparou nela. Foi até ela, já tirando a espada da cintura, e perguntou: mulher, o que tu levas nessa cesta? Maria muda, porque a mentira que ela tinha que dizer não saía. Mulher, o que tu levas nessa cesta? Maria muda. Mulher, eu te pergunto pela última vez, o que tu levas nessa cesta? E ela começou a chorar e disse: soldado, é o meu filho, que tem 15 dias que nasceu, que eu levo nessa cesta. Ele deu uma gargalhada, guardou a espada e disse: mulher, se fosse teu filho, tu não dirias: pode passar que eu não vou revistar a tua cesta. E muitos anos depois, com saudade da mãe, Jesus afirmou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque lembrou que foi a verdade que Maria disse que manteve a sua vida até a idade adulta. Dona Laís tinha um poder de contar essa história que todo mundo chorava. E ela sempre contava nessa época de dezembro para nos lembrar que a alma mais perfeita que veio à Terra continua nos esperando. Continua esperando os nossos gestos, as nossas atitudes, a nossa mudança decisiva e definitiva. Por isso, aquilo que nos emula, aquilo que nos leva para frente, tem que ser o positivo, tem que ser algo nobre, para que nós possamos, desta vez, contar uma história diferente quando nós chegarmos de volta ao mundo espiritual. E tenho certeza que nós vamos conseguir.
Dessa vez não tem jeito, porque a nossa consciência está desperta. Só dentro de nós a mudança pode acontecer para que ela saia de nós. Assim como ciência e medicina vêm avançando, nós precisamos avançar também. Eu, há anos atrás, coloquei para controlar o glaucoma nos olhos 2 chips. Um russo desse lado e um chinês desse lado. E por quê? Porque eu coloquei o russo numa determinada data. Um ano depois, na hora de colocar aqui nesse olho, que é 100%, já não era o russo, era o chinês. Eu digo que quem vier dominar o mundo depois de uma guerra, eu tô, pronta. Mas, quando fui agradecer ao Dr. Passini, dono da clínica, não foi ele que colocou o chip, foi o Dr. Ednei, meu oculista, mas quando fui agradecer ao Dr. Passini, a generosidade com que ele me recebeu, com a sua equipe, eu falei para ele, qual o próximo passo? Ele disse, categórico, daqui a 10 anos eu tiro seus olhos e coloco olhos azuis. Eu fiquei pasma, porque ele estava falando sério. Ele não estava brincando. E o meu cardiologista contou que a cardiologia e a oftalmologia, de 10 anos para cá, foram as áreas da medicina que mais avançaram. Então é extraordinário pensar que nós teremos ainda muitas possibilidades de consertar as coisas no nosso corpo físico. Quantos amigos eu tenho que já colocaram um monte de safena no coração? Depois da safena vem a válvula e por aí vai. E a pessoa continua. Ela tem mais oportunidade de seguir em frente e de rever o próprio destino, ainda no corpo físico. Porque estando no corpo, nós estamos num momento feliz em que a nossa alma eterna por ele se manifesta. E nós podemos abraçar, beijar, perdoar, estar bem, de verdade, com nós mesmos. Sei bem que todos vocês sabem o momento em que não estamos bem. Não só porque as coisas começam a não dar certo, mas porque algo dentro de nós diz que nós precisamos tomar certas atitudes que ainda não tomamos. Há aquilo que você leva anos adiando e que ainda vibra e dói dentro de você. Às vezes é o perdão a alguém, é um telefonema que você nunca deu, mas a pessoa ainda está aí, ainda há oportunidade. Não deixemos para amanhã o que nós podemos fazer enquanto a nossa consciência está desperta. Uma vez desperta, ela nunca mais vai deixar de estar consciente. Mas digamos que você mais para frente tem uma dificuldade na sua cabeça. Você desenvolve uma demência ou um Alzheimer e aí você não se lembra mais da pessoa. E já vivi experiências assim na família. A última pessoa de quem você se recorda é aquela mais próxima, é aquela com quem você teve mais ligação. As outras, você vai lentamente esquecendo. Os espíritos amigos dizem que Alzheimer é um remorso que a pessoa traz de vidas passadas e que, de repente, acomete a sua mente. Se isso é verdade, a medicina não encontrará saída para essa dificuldade se não admitir a questão espiritual. E é por isso que muita coisa ainda não tem cura, porque a medicina reluta em admitir que somos almas eternas. Enquanto não olharmos para o mais profundo de nós mesmos, nós teremos grande dificuldade de superar, seja um amor que não deu certo, seja a dificuldade de saúde, enfim. É importante demais que nós estejamos sempre preparados para simplesmente avançar. Eu estava assistindo uma palestra do Rossando Kinsley e ele dizia, na questão do afeto,
que está faltando adulto nos dias de hoje na Terra. As pessoas querem se infantilizar, elas querem não ter responsabilidade, elas querem não estar no meio daquilo que elas podem transformar. E por isso nós viemos dando tombos. Vemos os países passando por tantas lutas, todos os países, vendo as pessoas às vezes fingir que estão buscando soluções, mas as soluções nunca aparecem. Então vamos olhar para dentro de nós. O que eu posso transformar no meu dia a dia? Como eu posso ser mais útil à sociedade? Não é preciso religião, não. Basta simplesmente a coisa mais difícil do mundo, que é fazer o bem, que é simplesmente ser bom. Essa é a grande dificuldade. Não duvidemos. Existem lutas em toda parte. Na Bahia, recentemente, o pessoal sabe da minha dificuldade de mobilidade com as pernas. Maíse, você pode subir no palco, que nós arranjamos um aparelho que sobe, fica na altura do palco e você pode subir. Pergunta se na hora da minha palestra o troço não estragou. Estragou. Eu falei, gente, não tem jeito. Aí colocaram uma poltrona super confortável e eu me sentei me sentindo quase uma rainha para fazer a palestra. Porque nós não podemos contar, muitas vezes, com a solidariedade, o carinho das pessoas. Nós temos que estar preparados para fazer o que temos que fazer, de qualquer maneira. Por isso, meus amigos, eu tenho certeza que depois das férias que vocês vão ter de mim em janeiro, geralmente eu ia direto, eu não tinha férias. E os amigos espirituais há anos atrás disseram, não, tem um mês que você tem que parar. Claro, eu fui ficando mais velha, então percebi claramente a intenção deles. Então o mês de janeiro para mim é sagrado, eu não faço nem prece. No Natal eu já me despeço dos espíritos e digo, até fevereiro. E também não pergunto o que eles aprontam. Eles resolvem as coisas deles. Mas eu não poderia deixar de agradecer a essas almas queridas que estão sempre aqui aos sábados. Dr. Bezerra de Menezes é o mentor dessa casa, inesquecível. Seu Eurípides Bassanufo, protetor de toda a equipe que aqui trabalha no sábado à noite. Frederico Júnior, uma alma maravilhosa. Ele não quis ir ao enterro de Dr. Bezerra de Menezes. Ele era trabalhador da Federação Brasileira. Foram todos ao enterro de Dr. Bezerra. Quando voltaram, Frederico estava sentado na mesa, levantou-se e disse, vocês estão chorando por quê, se eu estou aqui? Dr. Bezerra de Menezes estava incorporado em Frederico Júnior. O seu corpo acabava de ser enterrado. E ele ali estava para falar da vida além da morte. Ele que tinha sido presidente da FEB. Foi através de Frederico Júnior, que morreu tão jovem. Também seu Eurípides Bassanufo cuidou de tanta gente com a febre de 1917, a gripe espanhola, que morreu por ela aos 38 anos de idade. Só teve tempo de pedir a um aluno, ele estava no meio de uma aula, para que alguém o levasse para dentro de casa. E quando ele foi colocado na cama, a mãe vai até o quarto, mas no meio do caminho, Dr. Bezerra de Menezes aparece e diz, minha filha, vamos nos despedir do nosso irmão, porque ele está vivendo seus últimos momentos na Terra. Já pensou que é uma mãe escutar isso? Mas ela fez exatamente assim. Foi até o quarto, se despediu de Eurípides Bassanufo. E ele é uma das almas que está sempre aqui conosco. E José Grosso, essa alma querida que grava as palestras para levar a lugares onde as pessoas que lá estão não têm permissão de entrar aqui na comunhão. São almas extremamente necessitadas.
E ele se incumbe disso. Grava a palestra, leva para lá, e aquilo que conversamos aqui ecoa. Há muitos anos atrás ele contou que tinha se comprometido a fazer isso. Estávamos dentro de uma sala de cura na comunhão. Eu tinha 18 anos e ele virou-se e disse: mas ninguém precisa invejar a Maíse. Tinha gente me invejando, porque ela tem mais compromisso que um cacho de banana maduro. Esse é o jeito dele de falar. A risada dele estremece a sombra. Dr. Bezerra de Menezes, naquelas regiões de muito sofrimento no além, pede a José Grosso: sobe daquela pedra e dá sua risada. E quando ele ri, a energia daquela risada faz com que as almas sofredoras se rendam a um hospital, a um local de socorro, onde elas possam recomeçar. Por onde eu passo, quando eu vejo José Grosso no palco, eu sei que a plateia está precisando muito, porque é ele que assume o compromisso de dar a cada um de nós um pouquinho de energia que nós vamos guardar no coração para seguir em frente. Como é a última palestra desse ano para nós, meninos de sábado, aqui reunidos, eu sei que vocês também, com seu coração, estão agradecendo a todos eles. Aos invisíveis que nunca disseram seus nomes e que estão sempre aqui. Aos nossos protetores que aproveitam estes momentos em que estamos nessa casa abençoada para nos abençoar, para nos examinar, para saber como estamos espiritualmente, fisicamente, para ir até a nossa casa, para tentar harmonizar com beleza, às vezes, corações que são familiares nossos, mas que não estão conosco como deveriam estar. Meus amigos, a vida tem coisas que não dá para explicar. Nós vamos ter um monte de perguntas do lado de lá e já tem uma lista. Eu tenho uma lista de perguntas que eu vou fazer no mundo espiritual. Acredito que vocês também tenham. Mas o mais importante é saber que um dia nós também não estaremos aqui, nós encarnados. Os desencarnados, que são em número muito maior nessa plateia, vão estar no nosso lugar. Mas aqueles que deixarmos vão se lembrar de nós pela nossa atitude, pela coisa que nós conseguimos mudar, que é muitas vezes o nosso próprio coração. A nossa consciência está desperta, nunca mais ela vai dormir novamente. Nós não vamos mais conseguir fazer algo que seja errado com nós mesmos, com o outro, sem saber que estamos fazendo errado. Por isso, vamos desejar que 2026 nos traga simplesmente a possibilidade de sermos felizes, fazendo os outros felizes. Vamos doar todo o nosso carinho àquele que precisa. Vamos estender o nosso olhar àquele que não tem nada a ver conosco, mas que nós podemos ajudar. Vamos ser verdadeiramente cristãos quando nós nos deitarmos à noite. E mesmo que não estejamos em Gaza, o nosso pensamento vai estar lá, pedindo que alguma solução aconteça e que o mundo seja uma grande consciência de luz e possa se lembrar de que o Cristo veio sem lar, nascido no meio de animais, nu, com José e Maria expulsos de todos os lugares por onde eles passaram. Por acaso? Não. Para nos deixar a grande mensagem da necessidade da nossa transformação. Zaqueu era tão baixinho, teve a ideia de subir num sicômoro para ver Jesus passar. E deu certo, porque Jesus, sem olhar para o alto,
passa por baixo da árvore e diz: Zaqueu, dá-te pressa em descer, que eu quero me hospedar na sua casa. Zaqueu caiu quase desmaiado de felicidade porque ia receber Jesus. Ele era um cobrador de impostos, mas Jesus sabia muito bem que dentro de casa, junto aos seus criados, ele era um homem bom e justo. E claro, passam-se os séculos e Zaqueu se transforma e vem a ser Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. O baixinho que subiu no sicômoro para ver Jesus passar é o mentor espiritual desta casa e de tantas casas que ele abençoa. Na nossa hora mais difícil, não deixemos de chamar por ele, de pedir que nos ampare, que sua falange de luz possa nos apontar uma solução, mesmo que seja a solução que o nosso coração não pretendia. Precisamos ter a simplicidade de aceitar o que a vida traz e de transformar o que for possível. Não vamos ver tudo se incendiar, como Thomas Edison viu, para saber que Jesus quer que comecemos novamente. A vida nos pede coragem e simplicidade para recomeçar. Que seu 2026 seja um marco de felicidade, ao fazer os outros felizes. Deixe nos comentários suas reflexões e compartilhe com todos que desejam e necessitam de fé, esperança e transformação.